Mas eu penso que a gente tem que ter sensibilidade também em como a gente apresenta. Porque existem algumas situações, talvez alguns contextos, em que isso seja muito tranquilo de passar. Então, por exemplo, você vai numa igreja mais com um público e uma característica mais jovem, com canções mais contemporâneas, assim, mais recentes, e a repetição do termo você é muito comum, o uso do pronome você é muito comum. Mas dependendo do contexto em que você vai, se você cantar uma música com você, as pessoas vão ficar escandalizadas. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Como a gente apresenta de forma sensível, sem atrapalhar a adoração das pessoas, mas também entendendo que a gente precisa se comunicar com a realidade presente. Aí eu jogo essa. Seja muito bem-vindo ao Pode Pôr no Repertório. Nós já vamos iniciar o episódio, mas antes eu quero deixar aqui uns avisos para você, né? Todo culto tem aquela parte dos avisos. Eu quero te falar do meu curso Música e Ensino na Igreja. São 3 horas de curso apenas, onde você vai aprender em 4 módulos sobre a utilização das canções para o ensino na igreja. Que a música é muito potente para ensinar, você sabe, mas no curso você vai aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Vai aprender conceitos científicos sobre isso, vai descobrir pessoas na história da igreja, inclusive na Reforma Protestante, que se valeram da função didática da música, né? Além de tudo isso, na 4ª parte eu vou pegar na sua mão e te conduzir, né? Te dizer como o Ministério de Louvor pode ser uma potência para o departamento de ensino ali na igreja. Não basta tirar do repertório canções que contenham heresia, é preciso inserir no repertório canções com profundidade bíblica e teológica. O curso tá barato demais, gente. E aí você vai encontrar no link da descrição, ou se você acessar aí natanbezerra.com.br. Eu quero te falar também do meu livro, Cantar e Ensinar, né? A Igreja Aprende Quando Canta, que segue a mesma linha do curso. Na realidade, você precisa adquirir os dois, pois o livro é material didático, né? Material de apoio do curso. No meu site você vai encontrar o livro na versão física e digital, mas se você quiser uma degustaçãozinha ali na página do e-book, você consegue baixar as 20 primeiras páginas gratuitamente. Então não perca tempo, tanto o curso quanto o livro estão muito baratos para a qualidade que eles apresentam. Acesse agora mesmo natanbezerra.com.br e no final do episódio os nossos convidados também apresentarão o material sensacional que eles têm desenvolvido. Fica com a gente até o final, hein? Vamos pro episódio. Sejam todos bem-vindos ao Pode Pôr no Repertório. Inologia é o nosso esporte. Eu gosto muito do BTcast, né? O Pivo sempre começa ali muito bem, muito bem, muito bem. E pra gente falar sobre o tema de hoje, Pode Pôr no Repertório canções que chamam Deus de você, eu me chamo Natan Bezerra e o termo você já foi usado para autoridades. Olá, pessoal. Eu sou Mariane Godoy e eu e você vamos descobrir se a gente pode chamar Deus de você. Boa noite a todos, eu me chamo Ramon Goulart e hoje nós vamos descobrir se você pode ser o sentido de você como você pensa. Filosofou agora, hein? É um Daniel. Língua. Trava-língua total. Sou Daniel Mindu e eu prefiro tudo que você. Show de bola. Bom, gente, estamos aqui, essa galera, esse time muito top para a gente poder falar sobre esse tema. Eu sei que vocês já devem ter ouvido, né, algumas questões, algumas reclamações sobre o uso do você nas letras das canções. E já aconteceu muito comigo, como eu trabalho aqui nessa questão da análise da letra, né, das letras das canções, de algumas pessoas chegarem nos comentários e assim, meio que cheio de razão, né, e tal. Pois é, tem que analisar mesmo essas canções aí, tudo fica chamando Deus de você. Aí você fica assim, a pessoa acha que tá, né, pelo menos ela acha que eu vou concordar ali com ela, é isso mesmo e tal, e não é. Tipo assim, isso até pode ser um problema, eu entendo a questão cultural que a gente vive, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mas assim, se isso pode ser considerado um problema para alguns aí, eu acho que tá lá no rabo da fila. Temos tantas outras questões aí nas canções para serem trabalhadas, mas vamos conversar um pouquinho aqui, quero ouvir a opinião de vocês, quero que o pessoal de casa saiba que a gente não alinhou o posicionamento de cada um, a gente tem aqui uma estrutura, né, do que a gente vai falar, os tópicos e tal, mas eu não sei basicamente o que cada um pensa, né, se o Ramon vai dizer aqui, então, eu prefiro que não, prefiro trocar, o Daniel já vi alguns vídeos ali sobre isso, então eu sei mais ou menos o que o Daniel Mindu pensa, a Mari... Eu não sei, como eu li o livro da Mari aqui, eu tenho alguma suposição. Mas sobre esse tema a gente vai desenvolver agora. Mas vamos lá, vamos começar pelas damas aqui então. Vamos lá, Mari. Algumas conceituações técnicas aí sobre essa questão. Conceituações técnicas e culturais a respeito de você. O que você pode nos apresentar? Ok, muito obrigada pelo cavalheirismo.
Eu acho que a sua resposta já direciona, a sua pergunta já direciona um pouco a nossa resposta. Quando a gente pensa na questão do você, pelo menos para a nossa cultura, para a nossa realidade, a gente entende como uma linguagem mais informal. E aí, eu achei muito engraçado também quando você me convidou para poder participar do episódio de hoje, porque no fim de semana anterior ao convite, eu tive que responder essa pergunta em uma palestra que eu fui dar. Eu falei, gente, muita coincidência, ou não, né? Olha Às vezes aí. eu estava ali fazendo estágio. Então, assim, vou te falar, eu penso que em primeiro momento é um pronome de tratamento, mas a gente usa em situações mais informais. Geralmente, é o exemplo que eu dou. Quando você vai conversar com um juiz, tem uma audiência com o juiz, você não chama ele de você. Porque você reconhece a posição de autoridade que ele tem, que deve exigir um respeito com as pessoas mais velhas, né? Com, a gente aprendia lá que para você falar com um avô, com a avó, é senhor e senhora. Então, nesse sentido de um respeito e uma consideração, reconhecimento da autoridade, da senioridade, daquela pessoa a quem você está se referindo. E a gente tem esse traço na nossa cultura, de entender pessoas em posições de autoridade, a gente deve tratá-las com mais reverência, com mais respeito. Então eu penso muito por esse lado. Com Deus, a gente deve entendê-lo também como uma pessoa na posição de maior autoridade que existe. Ele é Deus. Ele é aquele que merece toda a reverência, todas as honrarias, todo o nosso respeito, nosso temor também. Eu acho que a gente precisa entender um pouco quem é a figura a quem a gente está se referindo. Significa que a gente não vai poder utilizar, que a gente, então todas as músicas que tem você não pode usar mais? Eu acho que a gente não pode sempre a ferro e fogo, né? Porque depende de todo um contexto. Você vai considerar só uma palavra isoladamente, não vai considerar todo o conteúdo daquela canção, a letra daquela música. Eu acho que, assim, não quero esgotar o assunto, acho que os colegas também podem contribuir, mas só finalizando, acho que nesse sentido a gente tem que entender o contexto, e se no contexto a utilização desse pronome de tratamento evoca uma excessiva informalidade a ponto da gente não considerá-lo como Deus que merece toda a honra, como Deus que merece todo o reconhecimento, quando a gente confundir intimidade com irreverência, no sentido mais original da palavra irreverência, falta de temor, aí talvez a gente tenha que ter um pouco de atenção. Mas se no contexto todo não afeta a mensagem principal, não vejo que a gente teria tanto problema assim. Não sei o que os colegas pensam sobre isso. A gente fala que o fator comportamental, ele conta muito, assim. A gente fala sobre ambiente. Nós somos moldados pelo nosso ambiente. Antes de eu escolher essa camisa, eu já escolhi ela faz muito tempo. E vocês escolheram o corte de cabelo, o óculos, tudo isso. Nossas escolhas, elas não são escolhas totalmente conscientes. A gente escolheu isso desde quando a gente nasceu. Ou seja, o ambiente a gente carrega toda a nossa cultura, os nossos valores. Ou seja, a gente fala que a psicologia cognitivo-comportamental fala sobre isso, né? Que o meio, ele produz aquilo que você é. Ou seja, a gente tem como esconder, né? Então eu falo sobre, por exemplo, que eu sou filho da minha mãe, né? E eu fui criado pelo meu padrasto. Eu tenho semelhanças incríveis com os meus irmãos sangue, né? Então tenho irmãos que são só por parte de mãe e tenho irmãos por parte de pai. Eu fui criado com os meus irmãos por parte de mãe. Nós temos semelhanças, eu com os meus irmãos por parte de mãe, e eu tenho muitas semelhanças com os meus irmãos por parte de pai, que eu não convivi muito. Porém, nós temos vocabulário e uma forma de se expressar uns com os outros e com os nossos pais, com as pessoas que estão à nossa volta, diferente dos meus irmãos que estão lá. Não estou falando que existe um certo e errado. Então, o nosso ambiente, ele dita totalmente como é a nossa visão de mundo e como a gente se relaciona com as pessoas que estão à nossa volta. E essa visão de mundo que a gente tem na nossa família, a gente carrega isso para todas as coisas. Tanto em relação a figuras de autoridade, como em relação a relacionamentos, a como a gente... como você partilha, em relação a você partilhar as coisas, você não partilhar, a como você come, aos seus gostos, ao seu paladar. Então, tudo isso gera uma interferência direta
até mesmo a nossa linguagem. Ou seja, existem termos, por exemplo, tem um termo, eu vou até falar que é da minha família, né? Mas eu vou falar da família da minha esposa, né? Se tiver alguém aqui, eu vou me comprometer. Por exemplo, eles chamam a cachorra de cachorra. Cachorra. Eu não sei de onde vem esse costume, mas a família deles chamam de cachorra. Eles são do litoral de São Paulo. E a primeira vez que eu vi, e a família inteira fala aquilo de um jeito muito natural. Eu falei, o que seria isso? Igual tem algumas famílias que chamam de besorro, besorrão. Sim. Besorro. Alguém já ouviu falar pessoa que chama besorro? Não, porque o besorro, não sei o que lá. Alguém já viu isso? Vocês já viram? Já. Besorro, Já ouvi besorro, já ouvi cachorra também. Já ouviu? Então, eu acredito que a forma, principalmente a nossa linguagem também, ela traz um pouco disso. Poxa, a forma, o meio a gente viveu, como a gente se relaciona com nossos avós, nossos pais, ela de certa maneira interfere até na maneira como a gente se direciona a Deus. Ou seja, o comportamento também, a linguagem, ela tem um peso muito grande do comportamento. Boa. Muito bom. Só fazendo uma adendo dessa fala, eu lembro que, olha só, a gente fazendo aqui, falando dos nossos, essas questões íntimas, né? A família da minha esposa, lá é de Sergipe. Eu não sei se eles percebiam, mas algumas palavras eles trocavam o E pelo I, por exemplo. Jeito, era costume de falar, olha pro jeito. Jeito. Né? Jeito e tal. Mas assim, era um petio. Algumas palavras assim, que tem o E e o I, às vezes fazia a troca, e falava isso de maneira muito natural. Eu estudei no seminário com um colega catarinense, pertinho da tua terra aí, né? Pertinho, vamos lá, pertinho. Catarinense, e ele não percebia que ele usava o daí no final das frases. Sim. Aí você pega daí, aí você vai daí, o catarinense usa muito. Tem muito. E ele não percebia. E aí eu comecei a brincar com ele, falei, e daí? Então, ele não entendeu por que eu tava falando aquilo. Porque no final da frase tu usa o daí, igual o paraibano usa o vice, né? Ele usava o daí. Igual tem os parentes também. Os parentes falam, por exemplo, bonitinho. Isso, ó, eu sou paraense, né? Eu sou paraense, só que o belenense, o belenense tem muito aqui, né? Franguinho, galinha, xadrez. Isso, esse... Verdade. Franguinho, né? Esses regionalismos, essa questão cultural é muito importante isso que você trouxe. Muito bacana, muito bom. Ramon, o que você pode acrescentar a esse papo inicial? Eu quero fazer um pensamento inverso do que a Mari fez, né? E eu não sei se vocês já passaram por isso. Acho que vocês já passaram ou já viram em algum filme isso acontecendo. Que tem uma pessoa e tem uma pessoa acima dela em termos de autoridade, né? Normalmente rola muito. Vou sentar um frame de um filme, né? Em que uma pessoa é testemunha e ela está sendo inquirida por um delegado. Ela é uma mulher, né? E ele é um homem. E é interessante perceber que, às vezes, na intencionalidade de aproximação, porque ele está acima dela, né? Então ela olha de baixo para cima. Para que haja essa quebra, para que ele consiga... Aí vai depender, nessa história, ele tinha um interesse de flerte com ela, né? Então ela chama ele de senhor, fulano, ele fala, não precisa me chamar de senhor, pode me chamar só de Paul. Então, de repente, o que está acontecendo? É engraçado, né? Mas o que está acontecendo? Ele está nivelando o que... Para aproximar. Para que haja uma aproximação. Note, ele continua estando acima dela, mas pode me chamar de Paul, faz com que ela olhe para ele agora não de baixo para cima, mas de igual. Então eu quis julgar isso porque isso é muito recorrente e é muito interessante como que isso muda a relação das pessoas conforme as suas posições. Eu acho que aí é que está o recorte para a gente conseguir costurar e ver, né? Pensar. Essa é a minha introdução. Perfeito, cara. Que analogia interessante. Ainda para fechar esse ponto de conceituações técnicas, é importante a gente lembrar que o você hoje, ele é culturalmente falando, claro, a gente usa para pessoas que são amigas mesmo e tal. Isso não está no campo da formalidade, mas ela já foi uma palavra formal, né? Ela foi se tornando uma abreviação. Vossa mercê, vós mercê,
E hoje nós temos o você, que se tornou muito comum, muito popular e tudo. Quando a gente vai observando que a palavra por si só, ela é uma flexão, né? uma abreviação de uma palavra que já foi utilizada de maneira formal para autoridades, a gente já começa a trazer um ponto aí, que acho que esse é um ponto muito falado. Quem pesquisa sobre isso, no Google rápido vai encontrar essa informação que eu dei. Por isso que eu achei bacana essa riqueza de conteúdos, porque vocês foram trazendo pontos, são percepções que você não encontra na busca no Google, são percepções que vai aprimorando a nossa reflexão. Então eu gostaria de falar um pouquinho dessa relação entre o tu e o você, e que se a gente for pensar assim, usar o você é desrespeitoso, mas o tu não seria tanto quanto? Aí eu vou partir da minha criação. Se eu usasse o tu para o meu pai é paraibano, né? Se eu usasse o tu para o meu pai, eu ia tomar uma repreensão muito pesada, né? Tanto é que até o ti, por exemplo, assim, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, eu não usava o ti, eu usava o li, eu lhe amo. E aí quando você vai para as traduções bíblicas e tudo, o que mais tem é ti e tu, né? Então, assim, até que ponto a gente muitas vezes teologiza ou problematiza uma coisa que é cultural e não necessariamente teológica, né? Vamos lá mais uma vez, começando a rodada então aí pela Mari. Sim, eu concordo com você. Acho que a gente está conseguindo construir uma ideia aqui, e é justamente isso. E eu acredito até que, talvez em um futuro próximo, lá nas aulas de português, nas conjugações, a gente vai substituir o tu por você, porque a língua é dinâmica, né? Ela vai se atualizando conforme a gente vai vivendo e se apropriando das palavras, das expressões. Então, eu acho que isso pode acontecer, porque hoje a gente ainda estuda, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ninguém fala vós. O tu a gente ainda encontra. Eu sou paulista, mas eu moro no Rio de Janeiro e as pessoas ainda falam tu, de vez em quando, para se referirem a umas às outras. Eu acho até bonito. Então, tem essa questão muito cultural, é uma abreviação e a gente trouxe para um contexto de informalidade, mas é um pronome de tratamento. E aí, talvez, a gente precise entender como explicar isso de uma maneira sensível para as pessoas, né? Porque quando a gente lê o tu, para nós hoje, com a carga que a gente tem dessa diferenciação, parece ser muito formal, parece ser uma coisa muito solene, diferente do você. Quando são pronomes de tratamentos com funções com a mesma função, né? É a mesma pessoa da conjugação lá. Então, eu penso que a gente precisa saber como dosar. E aí também, talvez a gente precise pensar que a questão do tu, ela traz também um teor mais poetizado para uma coisa mais lírica, né? E acho que os compositores podem considerar isso no momento das composições, de trazer aquele sentido mais lírico, mais poético para a composição, e o tu soa, nesse sentido, encaixa um pouco melhor do que o você, pensando no contexto todo. Então, acho que talvez tenha essa questão também de como aquilo vai soar quando você constrói a sua composição, a sua poesia, seria aí uma outra perspectiva, né? Mas eu penso que a gente tem que ter sensibilidade também em como a gente apresenta, porque existem algumas situações, talvez alguns contextos, em que isso seja muito tranquilo de passar. Então, por exemplo, você vai numa igreja mais com um público e uma característica mais jovem, com canções mais contemporâneas, assim, mais recentes, e a repetição do termo você é muito comum, o uso do pronome você é muito comum. Mas dependendo do contexto em que você vai, se você cantar uma música com você, as pessoas vão ficar escandalizadas. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Como a gente apresenta de forma sensível, sem atrapalhar a adoração das pessoas, mas também entendendo que a gente precisa se comunicar com a realidade presente. Aí eu jogo essa para vocês. Eu tô sentindo que se a gente for cancelado, o pessoal vai salvar o coro da Mari. Alguém vai dizer assim: essa conversa tá muito chata, só essa menina que é crente. Acho que vão dizer assim, ela é bem prudente.
Não, aqui é Esse tudo ponto, esses outros- milimetricamente calculado justamente para não ser cancelada. Ah, ser cancelado, tô acostumado, já. Isso aí já tô. Vai lá, Daniel, é contigo. O Daniel tá bem polido aqui. Quando ele fala sobre isso, acho que ele tem 1 minuto. Ele fala com a voz um pouquinho mais forte. Então, é que assim, o você, essa coisa do você de tu, é uma demanda brasileira, né? Basicamente, a gente vê é uma demanda nossa, porque assim, você vê que nas línguas latinas tem essa diferença e tal, mas se você pega, por exemplo, as línguas asiáticas, você não tem isso, né? É uma só. Então, assim, e eu vejo que esse uso nessas igrejas, a Marta tinha falado sobre essas igrejas que usam você. Por que eles usam você? Porque eu acho que tem muito, flerta muito com a forma como eles enxergam Deus. Essas igrejas elas são mais apaixonadas, meio que flerta com a paixão, uma coisa mais direta. Então eles têm essa brincadeira da proximidade mais informal, né? Daquela coisa do amor adolescente. De certa maneira, eles levam isso para a figura divina também, para a figura de Deus. Então, assim, eu só quero ter você comigo. Então, é quase uma declaração da pessoa apaixonada. Já as igrejas mais tradicionais, tem aquela relação de divindade mesmo, né? Aquela relação, tipo, do Todo-Poderoso, da figura suprema, né? Então, eu acho que tem uma diferença de como as nossas igrejas enxergam Deus, né? Algumas igrejas enxergam Deus de uma maneira mais informal. E é a maneira como eles enxergam isso, né? Outras igrejas têm uma visão mais, né, tradicional, aquela visão da figura divina, né? Da figura eterna. E isso entra no campo da linguagem também. Então, esse incômodo, né? Eu tô falando, é justamente um peso da nossa língua, porque a gente tem várias formas de se expressar. Existem palavras que a gente consegue se expressar plenamente. E você vai tentar se expressar em outras línguas, você não consegue. Então a gente tem tu, tem você, tem, né, outras formas de linguagem. Oi, perdão? A palavra saudade, por exemplo. Saudade mesmo, ou seja, a nossa língua ela é muito rica e isso traz esse problema linguístico, né? Problema, digamos assim. Porque a gente tem que lidar com um país que é gigantesco, né? Por exemplo, os meus pais são nordestinos, então assim, eu nunca chamo de tu. Quando você fala de tu é porque já tá ali pronto para, né? Tanto é que eu evito, quando eu falo com os meus pais, eu evito chamar eu não chamo nem de você e nem de senhor. Eu chamo de mãe, a mãe não sei o que lá, pai, o pai não sei o que lá, não sei o que lá, vó, a avó não sei, então eu nunca falo senhora, eu chamo pelo tratamento, pela figura, como pai, como mãe, mas mas essa demanda, né, dessa guerra, de certa maneira, esse dilema, esse dilema entre usar o você ou não, eu acho que também nas igrejas está muito relacionado também da forma como essas igrejas enxergam o divino, né? Dessa maneira mais próxima, são mais, né, apaixonados, né? Essa coisa mais quase um amor adolescente, digamos assim, e não essa visão das igrejas mais tradicionais como uma figura divina, figura que a gente tem essa reverência e devoção, né? Eu vou fazer um adendo à tua fala, Daniel, que essa questão do enxergar, eu acho que é o termo que você está usando, mas eu acho que a gente poderia trocar ali para relacionar-se, né? Exatamente, perfeito. Né? Porque as pessoas, elas enxergam Deus, como majestoso e tal, mas a forma de relacionar-se com esse Deus majestoso, né? Eu prefiro chamar ele de Abba, igual alguém, né? As chances, né? É o Abba, é o meu paizinho, né? E por ser esse paizinho, aquele que eu deito no colo, cara, como é que eu vou tratar ele de Vossa Excelência? Como é que eu tô deitado no colo dele, né? Então. E tudo. Então, eu acho que essas figuras, como você colocou, é muito bacana você pensar, porque eu não vou deitar no colo do juiz, cara. Eu não vou botar a cabeça no ombro do juiz. Então, às vezes, a gente fala assim, por que a gente chama Deus de você e um juiz a gente chama de Vossa Excelência? Eu não deito no peito do juiz. Exatamente. Eu não entro na sala do juiz se ele não me autorizar, e se eu entrar, eu não posso nem sentar se ele não permitir, eu tenho que tomar cuidado com tudo aquilo que eu falo. Com Deus não é assim, né? Então, acho que isso que você está colocando faz muito sentido, a maneira como a gente se relaciona. As denominações mais tradicionais, talvez elas vão ter realmente essa visão dele, esse relacionamento. Eu me relaciono com Deus como esse ser majestoso. Sim. Né? E até que ponto essa questão do equilíbrio, né? Porque talvez as igrejas mais modernas elas precisam pensar até que ponto essa intimidade me faz ser irreverente. Por outro lado, as igrejas mais tradicionais precisam pensar até que ponto essa minha reverência me rouba a intimidade. Perfeito. Né? Então essas são boas reflexões. Ramon? Bom, eu
Em relação à palavra tu, né? Eu tenho que contar essa experiência, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Sou mineiro. Então, em Belo Horizonte, no meu mundo, essa palavra não existe. Nunca tinha escutado tu na minha existência, até pisar em João Pessoa. E foi um susto quando eu escutei tu. Eu lembro da minha reação. Os primeiros meses era assombroso alguém virar pra mim e falar tu, parecia que alguém tava me cutucando assim, né? Era estranho. Tu visse Era isso? muito, Tu fosse lá? era muito, a sensação que eu tinha era muito invasiva, né? Porque não existe tu lá. Lá existe você, lá existe nem você. Ela é você vai, você vem. E em relação aos pais, eu fui criado falando senhor e senhora. Então, acima de mim, sempre senhor e senhora. A gente não tinha direito a olhar no rosto. Então, a gente conversava de cabeça baixa. Quando o pai e a mãe atendiam, a gente olhava. Então, havia esse nível, né? Estou falando na minha experiência, né? Meu pai é do interior de Minas, mamãe é da capital. É tanto que, por exemplo, eu chamava de papai e mamãe. Até hoje é papai e mamãe. Senhor e senhora. Então, estou pontuando essa cultura para trazer um pouco da cultura de Minas. Então, vocês terem a noção, não existe tu. Tu eu só via na Bíblia, que eu não entendia por que tu, né? Depois que eu fui entender que era um pronome pessoal de reverência, de respeito, né? Isso eu fui ver no seminário. Então, na minha cosmovisão micro, né? De comedor de pão de queijo, tu é um negócio que você não fala pro tu, que negócio. Eu ficava assustado. Eu falava, meu Deus, como assim tu? Depois que eu fui entender que lá não existe você. Lá, e aí o meu mundo se expandiu, né? De repente eu descobri que existia um mundo para além de Belo Horizonte. Foi muito legal isso, conhecer que existe um mundo para além do meu, né? Então, foi isso. Em relação a essa questão do uso na igreja, eu caminho pelo mesmo pensamento dos meus colegas aqui, né? Eu acho que a gente tem que conceituar quem é Deus, conceituar como ele se apresenta, né? Não é uma autoridade como as outras autoridades, como a Mari falou, é a autoridade que está acima de todas. Então, e até que ponto ele permite que eu fale, como eu fale, e quais os nomes que ele quer que eu fale, né? A gente não entrou na teologia, então eu estou me segurando, mas... Pode dar o start. Pode dar o start. Precisamos pensar que a gente está trabalhando aqui, e já foi falado, acho que pelo Dani e pela Mari, a questão de quem é Deus, né? Que é o ponto central de tudo isso aí, né? Os nomes de Deus é uma parte da seção da teologia, que é o ser de Deus. Em qualquer sistemática que você pegar, e até bíblica, você vai acabar passando por essas definições, né? E nós vamos ter pelo menos, por exemplo, temos algumas divisões aí, né? Tem os nomes próprios de Deus, tem os nomes chamados atributos de Deus, né? E temos os nomes pessoais de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é uma multiplicidade de nomes para este ser trino. Então, parem, só a gente pensar no nome pessoal já vai dar problema, né? Porque pela providência dele, só pode ser, não tem outra explicação, nós não sabemos a pronúncia, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o Senhor em caixa alta, né? Que nas nossas Bíblias está em caixa alta, porque é uma referência lá ao tetagrama, enfim, a pronúncia se perdeu, é uma língua semítica, aquela coisa toda. Então nós não sabemos. Olha só, temos o Senhor maiúsculo com o resto minúsculo, que é Adonai, né? Então, nós temos um outro nome. Então, nós temos os nomes que ele falou para ser chamado, né? E aí eu gosto de pensar, para jogar uma pimenta aí na coisa, de que se esses nomes, na verdade, escondem o verdadeiro ser dele. Por quê? Porque naquela cultura, deter o nome detinha o poder sobre Deus, o Deus. Então, o Deus acima de todos os deuses, o Elohim, ele, obviamente, para aquelas cabecinhas, não vai dar o nome dele. Eu sinto muito. Não, porque você não detém autoridade sobre, não é um nome mágico que você evoca e, tipo um abacadraba, alguma coisa assim, não. Você tem alguns nomes
que apontam para ele. Então, esse cara aqui, que é um cara que eu gosto muito, né? O Ralph Smith, que é um teólogo, é um biblicista do Antigo Testamento, teologia bíblica, ele lança isso. Eu tô citando ele porque eu acho muito legal esse pensamento dele, né? De que talvez seja um apelido. A gente não tem a totalidade de quem ele é, porque é inesgotável. Então a gente tem alguns fragmentos, algumas ideias, e é por causa disso que na eternidade vamos conhecê-lo e sempre conhecê-lo mais. Então, eu acho que passa por aí. Né? Rapaz, então, o presbiteriano falando que eu quase falo isso. O Daniel assembleano, então, quase ele roda no mundo. Mais um pouco. Não, deixa eu explicar, talvez, as pessoas, alguns, né? Quando o Ramon falou ali, tetagrama sagrado, é no hebraico, né? Yod-He Vav-He, que transliterado fica o YHWH, mais conhecido no popularzão como Jeová. Isso, o Javé e a quando fala assim, Jeová é o teu cavaleiro, é o Jeová, a pronúncia é bem longe do que seria o tetragrama sagrado, né? O YHWH, que alguns falam Jeová, Yavé, que não tem J no hebraico, né? Mas assim, a pronúncia do nome de Deus foi como, o R6 Pro fala isso, aí, o tetragrama sagrado que foi guardado da profanação. Sim. Que seria aquela ideia, né, como você falou aí, da providência, mas o medo de chamar o nome de Deus em vão, de quebrar o mandamento, não chamarás o nome de Deus em vão, eles começaram a usar termos correlatos. Terceiro mandamento, né? Então, eles começaram a usar termos correlatos para não chamar o nome de Deus em vão. E aí, como não havia vogais naquela época, né, foi se registrando as consoantes e tal, chegou o tempo em que a oralidade foi perdida, então a gente não sabe hoje, de fato, como se pronuncia o nome do eu sou, quando ele fala para Moisés, né? Diga que o eu sou, né? O YHWH, me enviou a voz outros, então o nome dele foi guardado. E aí é onde eu quero botar uma pimentinha para dizer que, será que você, com medo, olha só, será que essa reverência não se transforma em irreverência sem perceber quando eu deixo de chamar o nome de Deus e começo a chamar ele por termos equivalentes, como Senhor, que é um termo genérico, como Elohim, que era um termo genérico para deuses, né, para as divindades daquela época. Então, talvez com o desejo de ser reverente, ou talvez com medo de morrer, por conta de uma irreverência, eu começo a nivelar Deus. É claro que é o meu Elohim, mas, cara, eu estou utilizando um termo que nivela as outras divindades. Então, assim, para você ver como essa questão cultural, às vezes você quer ser reverente e pode cair na irreverência. Às vezes você quer ser reverente demais e perde a intimidade, como o filho mais velho, né? Da parábola do filho pródigo lá e tal. Não, eu trabalho para ti e tal, eu faço isso, eu sou reverente. Aí se teu filho aí devasso e tudo, vem aqui, tu faz uma festa para ele. Fala, cara, aquele cara veio com intimidade, reconhecendo enquanto o outro por meio. Então, assim, os cuidados, né, cara? Mas vamos lá, vamos entrar. O Ramon já jogou uma pimentona aí. Você falou que eu podia entrar, velho. Você falou que eu podia. Deixa eu fazer o inverso aqui agora. O Daniel e a gente vai com o Mário. Esses nomes, né? Eu convivi muito tempo com um amigo judeu. Então, assim, muito tempo, assim. A gente comia. Inclusive, eu fiz uma coisa uma vez que depois que eu sempre conto isso, às vezes, quando eu vou nos lugares, que eu fiz ele comer bacon, eu não sabia, cara. Quando ele comeu, assim, ele falou, rapaz, no meio do lanche lá, eu pedi desculpas pra eles, não come porco. Mas tem um tratamento que eles usam, que a gente fala que nos judeus também é igual às igrejas, eles têm os que são mais tradicionais, que são mais, né, e tem aqueles também que são mais liberais. Eles não chamam pelo nome, né? Segundo ele, sabem, mas não chamam. Segundo ele, não posso dizer, né? Diz que eles não chamam nem de Adonai. Diz que quem é mais tradicional chama de Hashem, que é o nome. Eles chamam de Hashem. Ele falou assim que eles não estão dignos nem de chamar Adonai, nem de Senhor. Então eles chamam de Hashem, que é o nome. Se refere ao nome, ou seja, um nome que eles não vão pronunciar. Então, para não falar o nome, sabe, o nome, então eles chamam de Hashem. É algo que eu acho lindo. Acho que é um dos termos que eu acho mais bonito. Né? Filipenses 2, né? Um nome que está acima de todo o nome. Né? Hashem. E eu achei isso incrível. Eu falei, nossa, que legal essa forma, né? Eu tentei escrever dele. Fala pra mim. Eu não vou falar. Não falou. A referência deles é muito grande. E eu estou curioso. Aí, apertando, aí falando sobre o hebraico, assim. É engraçado, por exemplo, a gente tem duas maneiras de se referir a Deus. A gente tem a maneira direta, quando a gente está conversando diretamente, tem a maneira indireta.
Na maneira direta, é basicamente assim, vai levar o Senhor de alguma maneira. Ou seja, na maneira indireta, você está falando sobre, né? Você vai falar Senhor, Deus, né? Eles não gostam que chama nem de Yahvé, nem de Jeová, porque eles falam que isso é apelido. Não chamem Deus de apelido, chamem de Adonai ou de Hashem. Isso aí é apelido que os ocidentais deram, né? Então eles falam sobre isso. E o engraçado é que na língua mesmo, conversando ali, batendo um papo, é que a maneira como se relaciona no original, que é o Atá, se não me engano, você fala que, poxa, ele é direto ao pronome masculino direto, ou seja, comum. Ou seja, Salmo 71 usa muito isso. Você fala, Salmo 71 então, usa é como se a Bíblia estivesse falando você, literalmente. Mas aí lá eles têm os termos que ele fala tanto para o homem, para a mulher, para homens e mulheres. Tem os termos que você é até mais amplo do que o nosso, né? Assim, do que da nossa língua, digo no hebraico antigo. Então, se for ver na prática mesmo, quando era o tratamento direto, era direto e reto. Ou seja, era simplesmente você mesmo. Ou seja, era tratando para uma figura masculina de uma maneira direta. Só. Ó, eu fiz uma contagem em cima disso aí. Depois eu falo para vocês, tá? Eu fiz a contagem nas palavras. Eu quero saber. Então, tem essa relação da escrita, né? A gente fala essa relação da escrita de como esse tratamento da Bíblia, que aparece de várias maneiras, mas assim, essa maneira de se relacionar com o Senhor e o você, é legal a gente saber deixar isso claro. A maneira indireta, ou seja, a maneira indireta, acho que não tem como você ter outra acho que não tem como se referir a Deus de uma maneira comum. Tá falando de Deus de maneira indireta, ou seja, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Pai. Então, assim, não tem como você ter essa informalidade, digamos assim, você trazer para nossa língua. Agora, na maneira direta que fica aí a questionamento dos meus amigos teólogos aí, eu só entrando aí de maneira meio... né? Porque como é que fica, né? Assim, se no original tá falando que, basicamente, pelo bate-papo, né? O bate-papo formal com ele, assim, falando sobre língua, sobre a linguística, né? Falando que é pronome, que é um nome direto, masculino direto, tratamento direto, que poderia ser usado tanto para uma pessoa, para um homem comum, quanto para a divindade. Aí eu pergunto para meus amigos teólogos como é que fica isso, jogar para vocês aí que vocês entendem muito mais aí. Eu sou só um curioso estudante de teologia ainda. Vamos lá. Vamos lá. Você está estudando teologia, você é musicoterapeuta, mas esqueci de falar que você é músico, maestro aí, né? De grande orquestra, big bands e tal, tem um negócio aí. Tá aprendendo. Tem muita coisa boa. Inclusive, eu estou esperando a resposta dele no bate-papo da próxima semana, que vai ser. Tem tema legal chegando aí. Vamos lá, Mari. Antes de eu falar a contagem para o Mongular, a gente já vai finalizando. Então, eu sei que você já deu uma pitadinha da sua fala, mas eu quero que você entre nesse campo teológico e já dê a sua opinião, porque a gente já vai caminhar aqui para a finalização. Você já falou um pouquinho, mas você pode sintetizar a sua fala, tipo, pode ou não pode usar, colocar no repertório canções que chamam Deus de você. Vai lá. Eu vou responder que depende. A minha resposta não vai ser conclusiva e eu nem sei se gosto de fechar tantas questões. Eu acho que assim, no que é essencial, a gente fecha e aí a gente tem que convergir sempre. No que é periférico, como um pronome de tratamento, que a gente já conversou bastante, eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante até e refletir muito sobre isso, é muito legal. Pensando não só na palavra em si, mas em quem é Deus. O Ramon trouxe pra gente uma explicação, assim, excelente. Então, acho que a gente conseguiu entender que vale mais a gente compreender como a gente se relaciona com Deus e, a partir disso, qual é a maneira como nós vamos tratá-lo, se a gente puder dizer assim. Estou fazendo aspas para quem estiver só ouvindo, no caso. Então, se a gente consegue construir uma identidade, e aí eu penso no campo de atuação igreja, porque aqui a gente está falando, acho que a maioria das pessoas é quem trabalha na igreja e tem essa inquietação, porque é uma inquietação legítima, as pessoas se preocupam com isso e têm medo de estar fazendo algo errado. Eu acho que a preocupação é essa. Então, assim, quando a gente pensa no nosso contexto de igreja, a gente precisa construir
uma identidade ali, características próprias da nossa igreja e construir uma teologia saudável dentro da igreja. Então, se nesse contexto de ensinar a igreja, e como a gente ensina também, por meio das canções, a gente está conseguindo fazer com que a igreja compreenda quem é Deus nesse sentido de o nosso Deus, que merece toda a reverência, que não é uma pessoa qualquer, que não é o nosso namorado, porque por vezes a gente, essa relação de intimidade se confunde com uma relação entre namorado e namorada, marido e mulher. A gente usa a expressão de noivo e noiva, às vezes, muito fora do seu contexto original. Então, você não está conseguindo educar a igreja no sentido de entender quem é a figura de Deus, o você, usado ou não, ele vai depender de todo esse contexto geral. Então, acho que é mais um processo de base, de você sedimentar bem essa base, para que as pessoas façam as suas reflexões sobre, e elas, eu acho que naturalmente vão entender. Por vezes a música vai chamar Deus de Você, e é uma música excelente, bíblica, com um conteúdo maravilhoso, que aquilo não afeta. Em outros momentos, aquilo interfere por conta de um contexto todo, que já não está tratando Deus como ele deveria ser tratado, que é pouco embasado biblicamente, que é por vezes confuso, heresia, enfim, erros teológicos, e aí aquilo é só mais uma questão, mais uma cerejinha ali no meio desse bolo todo, mas só mais um ingrediente. Então, assim, eu acho que essa questão de estudar, de se aprofundar e conseguir oferecer uma base, uma educação teológica e bíblica para a igreja que dá a eles condições de avaliar em qual contexto aquilo cabe ou não, porque é uma questão contextual. Então, acho que depende da música. Vai ter música que eu vou falar, não é por causa do você, são outras coisas. Vai ter outra que aquilo vai passar e não vai fazer diferença nenhuma. Mário, sou seu fã, é isso aí. Vamos lá. Ramon, você disse que tinha feito uma contagem. Curioso. Então, eu fiz a contagem das palavras focadas nos salmos, tá, irmãos? Visto que são... Legal. Pra gente é interessante saber. Então, vamos lá. O tu, ele é usado no lugar de você mais ou menos 515 vezes nos salmos. Certo? Uau! Anota aí, galera. A palavra Senhor, S maiúsculo e o resto minúsculo, é usada 1127 vezes. E a palavra toda Senhor masculina é usada 387 vezes. Isso nos Salmos, certo? Então, aí isso aí... o recorte só foi nos Salmos. Por que Salmos? Porque eram músicas, era como eles refletiam ali, liturgicamente a fé deles. Então, é de baixo para cima o movimento. Então, é interessante ver esse movimento, né? É legal. E eu separei 4 versículos aqui, né? Que tratam do nome, pensando de Jesus para trás, certo? Jesus tratou isso muito importante na oração dele. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, é uma referência clara, direta a Êxodo 20, né? Do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, Senhor, S maiúsculo e o resto minúsculo, Adonai, teu Deus, Elohim, né? Em vão. Então, não falar o nome dele, e aí eu concordo com a Mari, né? Você pode estar falando o tetagrama, sabendo que você é o único que sabe, descobriu as 7 chaves, o nome verdadeiro. Se você fala isso não fizer sentido do seu relacionamento com ele, agora se você fala um você, e que dentro desse você está encaixotado todos os nomes, atributos, pessoas e a sua vivência com ele, cara, esse você vai ser explosivo, vai ser implosivo, vai ser maravilhoso. Então, eu acho que é de dentro do coração, né? O Salmo 8,7 fala que magnífico em toda a terra é o nome dele. E o Salmo 48,10 fala que como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18,10. Então são alguns textos que eu queria trazer para a gente pensar no nome. Bonito. Lindo. Lindo, né? Aproveitando essa questão dos textos que você trouxe, tem aqui uma Marcos 14,36, Jesus usa para Deus o pronome que seria relativo a você. E lá em Apocalipse, até deixei reservado aqui, e eu estou usando a NAA, sabe por quê? Porque a NAA fez uma coisa interessante, a Nova Almeida atualizada.
Por exemplo, o texto lá de Pedro, não só de Pedro, mas de alguns, quando ele fala lá em João 6:68, se não me engano, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Almeida mudou, colocou assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas só que eu estou aqui na Almeida, e lá em Apocalipse 4, versículo 11, olha só o que os 24 anciãos cantam. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, assim... As traduções modernas estão optando por isso. NVT, NVI, NAA, isso é uma tendência. Eu não fui pro original lá do texto de Pedro, né? Que eles trocaram o tu pelo Senhor. Mas aqui eu vi alguns estudos, e talvez por isso a Almeida tenha mantido aqui em Apocalipse 4:11, porque o tu aqui é o termo informal, é o termo usado para qualquer pessoa, e são os 24 anciãos cantando para ele, cara. Cantando para Deus, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra. Então, assim, eu vou passar para o Daniel aí, para a gente já caminhar para a conclusão, mas eu quero deixar a minha opinião pessoal sobre essa questão. Para quem, de repente, eu acho que a Mari trouxe aí pontos assim extraordinários que nos fazem refletir sobre isso, e eu acho que nesse contexto entra a nossa tolerância. Não é um problema teológico, eu acho que isso ficou muito claro, a questão de chamar Deus de você. Mas é uma questão cultural. E talvez a gente pense assim, poxa, se o meu pai, né, que eu chamo de papai, eu não uso você para ele, por que Deus, que é o meu pai celestial, eu usaria? Mas só que a gente hoje está surgindo uma geração que respeita demais o seu pai, que tem intimidade demais com seus pais e chama os pais de você. Essa atual geração tem criado os filhos assim. E a gente está convivendo. Eu estou convivendo com adolescentes que são extremamente respeitosos com seus pais, extremamente obedientes, mas o pai não cobra que os filhos o chamem de senhor, né? E o filho usa você, pai, eu amo você, pai, você vai sair hoje, pai, você vai. E isso não demonstra desrespeito naquele convívio. Aí, se eu chego e digo que eu vou tirar do repertório uma canção que tem você, o que eu estou passando para esse adolescente? Que ele desrespeita o pai dele, sendo que o pai dele não exige dele essa tratativa de senhor. Né? Ele usa o você para o pai dele e não desrespeita. Então, assim, eu acho que isso tudo é muito cultural. Né? Eu chamo meu pai até hoje e minha mãe de senhor, de senhora, não uso você para eles. Foi uma questão cultural, né, que foi desenvolvida. Eu passei isso para minha filha tem 5 anos. Né? É uma questão minha também. E eu falo assim, não, minha filha, papai se chama de senhor. Eu vi ela aí chamando idosos, né? Ah, você vai, então, tipo assim, a gente entrou no elevador, aí tinha um senhor lá de 70 anos, ela fala, você vai pra onde? E aí aquilo me incomodou, sabe, cara? Aí eu falei, quando você vê pessoas mais velhas assim, você chama de senhor. Pra onde que o senhor vai? E tal. Então, assim, mas isso é uma questão cultural minha, relacionamento meu e minha filha. Quando eu passo a dizer que isso é pecado e eu começo a criticar canções que usam o você para Deus como se isso fosse uma questão bíblica, teológica, eu estou errado. É uma questão cultural. Você vai para o inglês, isso aí nem existe. É o you e pronto, acabou. É o você, que é o correlato de tu e... Né? Tu és o Cristo. Ele usa o you ali no lugar do tu nas versões bíblicas naturais. Então pronto, é isso. Fala, Daniel. Então, é muito interessante esse ponto, e um ponto que eu sempre falo é o seguinte: você pode usar ou não, você tem que ouvir duas vozes. Você tem que ouvir, ouve a sua igreja. Primeiro, ouve a sua igreja. Ouve a sua igreja. O que é a sua igreja? O que vai acontecer se você falar um você na sua igreja? Né? Vai acontecer o quê? Eu vou cantar, não, porque eu quero ser disruptivo. Mas a que ponto que vale? Até que ponto? Cuidado, hein? Que vale eu mandar um você lá? Ele vai ser tão disruptivo que ele vai ser desligado. Esse é o primeiro ponto. Tanto, não só no você, mas também no estilo musical, no repertório, tu tem que saber. Não adianta eu lá na igreja reformada, vou cantar sobre batismo, Espírito Santo, começar a cantar umas coisas que não faz o menor sentido. Tô falando e começar a falar sobre coisas que... Então, cada igreja tem identidade. Então, qual que é o peso de você cantar o você? Esse é o primeiro ponto. E no âmbito pessoal, se escute. A gente fala na filosofia, digamos assim, algo mais filosófico, a palavra, ela causa um sentimento. Qual que é o seu sentimento quando você for aí e você falar, chamar Deus de você? O que acontece com o seu coração? Você consegue aguentar essa bronca de chamar Deus de você assim, orar? É normal pra você? É normal? Eu amo você. Imagina, o que isso causa? Eu não tô falando teologicamente, tô falando individualmente.
o que causa no seu coração. Não, mas eu quero ser moderno. Não, você não precisa ser moderno. Pode continuar chamando de Deus de Senhor, de eterno. Chama da maneira Ou que tu, você tem que entregar ou o já que seu as melhor Bíblias usam vocabulário possível. Tu, chame de tu. Agora, se você faz sentido para você, se isso não é um peso, não tô falando que o coração, nosso coração também, né? Eu digo mais que a palavra ela tem um poder muito grande de fazer com que nós venhamos a ter um sentimento. Então, assim, eu não consigo chamar Deus de você. Nas minhas orações, é uma coisa que é minha. Eu não consigo chamar. Mas e não a gente- adianta nem que eu force. Você não consegue forçar. Mas tu usa, não usa. Tu também não. Eu uso o Senhor. Não. Não uso tu. Eu falei que eu prefiro tu porque eu acho mais bonito. Não, eu uso muito tu porque tá na Bíblia, cara. Sim. Assim, as versões que eu li, né? É Se eu não é narrador, nordestino, cara. Assume logo. Mas a minha Bíblia. Assume logo que é nordestino. Nortista, né? Fala logo isso aí, cara. Eu sou nortista. Nortista. Eu sou nortista. É, nortista, desculpa. É, mas eu tenho a cultura nordestina. Meu pai é paraibano, minha mãe é maranhense, minha mulher é sergipana. É isso. normal. Aí. Então é isso aí, gente. Escute, ouça a sua igreja e ouça o que você tem, entendeu? Respeite aquilo que você é e respeite o que a sua igreja é. Não tem que querer mudar e reinventar a roda. Isso acho que vai resolver muitos problemas. Perfeito. Antes de passar para o Ramon aqui, só aproveitar aqui essa fala do Daniel, que é perfeita. Gente, quando a gente fala de música e de análise de música, essa questão de conhecer a igreja, de você ouvir o seu pastor, a sua liderança, é essencial. Por quê? Porque a gente não vai concordar. Eu citei um outro exemplo aqui uma vez, a canção Ninguém Explica Deus. Para mim é uma linda canção. O Iago Martins, por exemplo, diz que essa frase foi infeliz e tal. Aí eu penso, se eu fosse ovelha do Iago Martins, não era uma música que eu iria colocar no repertório. Porque embora eu ache linda, é uma canção que fala da transcendência de Deus, não é assim que o Iago Martins vê. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar. Então, para você, o você é de boa, poxa, a canção tem você e tudo, mas o seu pastor não gosta. Então, beleza, submissão. Se ele permitir trocar a palavra, troca. Se ele não deixar colocar no repertório, não coloca. Então, acho que essa fala do Daniel é extraordinária, né? De você conhecer, primeiro, o seu relacionamento com Deus, mas você também conhecer o seu contexto, a sua igreja e, nesse caso, o seu pastor, o que ele tem ensinado. Né? De repente, ele fala lá, gente, a gente não pode usar você para Deus. Aí você vai lá e mete no repertório a canção com você, vai dar problema. Acho que não é legal. Muito boa, Daniel, muito boa mesmo. Ramonzão. Então, vamos lá, né? Eu caminho pelo... Eu acho que a gente tem que pensar... eu acho que a solução talvez seja do pessoal estudar sobre Deus. Eu até, há um tempo atrás, acho que umas 3 semanas, eu estive dando uma palestra lá em Santa Catarina e eu entendo, né? Humildemente eu vejo que se a gente estuda pouco sobre a pessoa de Deus. Entendo, eu tô falando as pessoas que eu me relaciono durante esses 21 anos de ministério, né? Eu vejo que há uma pouca preocupação em saber quem ele é. É muito grande, né? Desde que você me passou esse tema, tem uma semana que eu tô com a cabeça nos livros, o mundo se abriu mais ainda, eu me lembrei de várias coisas, gente, é muito, só os nomes é muita coisa, né? E são coisas, são revelações dele pra gente. Então, à medida que eu fui me relacionando com ele, eu também, na minha experiência individual, puxando o que o Daniel falou, claro que tem a ver com a questão de eu ser mineiro, de chamar de senhor, né? Eu nunca chamei, na verdade, eu nunca nem pensei, até eu pode pôr você, até isso eu nunca tinha nem pensado sobre essa possibilidade na minha cabeça, né? Eu fui pensar de uma semana para cá e vi que é uma coisa que já tinha rolado, já conversa sobre isso, eu nunca tinha me antenado em relação a isso. Porque a minha... Seu campo é muito profundo, velho. Hã? Você tá no Eu gosto Você tá num campo muito profundo de discussão, né? Então, tipo assim, a minha experiência com Deus foi no seminário, quando eu estava estudando atributos de Deus, e a minha vida mudou ali. Inclusive, eu compus sobre modo elevado, quando eu estava com vários livros de teologia, né? Era um trabalho de 3 folhas, e meu trabalho deu mais de 60 folhas. Mano, já virou livro. Porque eu fiquei eu fui tão impactado com quem ele é e quem eu era e a minha mancha de pecado que eu entrei em crise, né? Literalmente. Então, eu acho que usando você, como eu falei, ou não usando você, a questão é o significado disso para a pessoa. Eu acho que é isso.
E o significado está no relacionamento da pessoa com os nomes, que não definem quem ele é, mas revela quem ele é. Eu acho que é isso. Ó, um outro podcast que a gente vai colocar é pode pôr no repertório as canções do Kleber Lucas? Aí eu vou dizer assim, uai, depende. Então, por que eu não coloquei isso aqui? Por que eu coloquei isso? Porque a canção Deus Forte, cara, é isso aí, velho. A canção Deus Forte é extraordinária, falando dos nomes de Deus ali na canção. É linda demais aquela canção. Então, assim, não sei não, pessoal, se vai ter esse episódio não, tá? Mas é um bom bate-papo. Eu quero agora, a gente já trouxe aqui as nossas opiniões sobre isso, bem legais. Eu vou já abrir aqui os comentários. O pessoal que está no YouTube e no Spotify, a gente já está finalizando. Só quero que você conheça um pouquinho a Mari, o que ela faz, para você segui-la no Instagram. E o livro dela aí, sensacional, que eu já li. Foi o primeiro livro que eu encontrei que tem pós-fácil. Não sabia, Mari, que existia essa... Existe. Olha aí. Olha aí. Li o livro todo. Vou mostrar para você que eu li o livro todo. Leu até o pós-fácil. Até o pós-fácil. Fala aí um pouquinho dele pra galera. Show, falo sim. É isso aí, gente. Esse aqui é meu livro, Música e Igreja, Análise de Hinos do Novo Testamento e a Música Gospel Contemporânea. A primeira parte do livro eu avalio como é que a música era utilizada no contexto da igreja cristã primitiva e extraio os princípios dessa utilização. Então, como a igreja usava, por que a igreja usava e o que a igreja cantava. O que a gente aprende com isso. E aí, na segunda parte, eu venho para os nossos tempos e avalio música gospel, conteúdo de música gospel, a influência da indústria fonográfica na produção dessas músicas e o que isso reflete também na construção da nossa espiritualidade. E aí, pensando nessas duas realidades, eu proponho alguns caminhos para a gente escolher repertório para o culto cristão. Eu sempre tento trazer para o campo do ministério, da igreja, do culto, que é muito o que eu vivo também. Muitas das minhas inquietações vêm disso, dessa prática ministerial, enfim. Mas o meu livro esgotou ontem. Então, a gente está trabalhando numa segunda edição, então, infelizmente, não tenho para vender nesse momento. De qualquer forma, você pode me seguir. E aí no Instagram eu produzo conteúdo relacionado a isso. Tem até um destaque lá que tem alguns trabalhos e tem um artigo que eu publiquei recentemente que tem parte do conteúdo que eu trabalho no livro. Então, se você estiver muito ansioso, você pode baixar o artigo também para poder ler. Tem outros artigos lá. Eu trabalho, eu desenvolvo pesquisa nessa área de música na igreja, de culto, liturgia. Trabalho aqui na Faculdade Batista do Rio de Janeiro com essas linhas de pesquisa. Então, vez ou outra eu estou publicando artigo dentro dessa área e se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só ir lá no Instagram. Acho que é isso, eu tô formada em música aqui pela Faculdade Batista, estou finalizando teologia no 8º período, aqui no finalzinho. Sou mestranda em educação também por uma universidade daqui, enfim, pós-graduação, gosto bastante de estudar. Então, tento trabalhar nessa linha aí de conseguir produzir um conteúdo educativo. Eu acho muito legal que o Nathan trabalha com comédia, eu não tenho esse dom, mas tento ir para essa área também de propor caminhos, soluções, reflexões. Aí, se você quiser me acompanhar, é só ir lá no meu Instagram também. Mas isso que é bacana, que a galera vem pro meu Instagram para rir, aí eu vou e aponto vocês. Olha aqui, a oportunidade tá aqui, ó. Eu já não sei o que rola se eu fizer alguma trend, mas o Espírito Santo tocou no meu coração falando, melhor não, deixa pra lá. Mas quem sabe você vai desenrolando isso, porque no começo eu sempre fui muito brincalhão nos bastidores. E nas redes sociais, quando eu comecei assim, fazendo devocionais, uma pegada mais séria, né? Não, eu sou pastor e tal. Mas aí eu fui pegando gosto pelo negócio, jogava uma piada ou outra e tudo. Rapaz, emplacou essa questão aí do Futinos, aí dos Olimpinos e deu certo. Muito bom. Ramon, galera, você tá vendo o Ramon falando com muita profundidade aí, essa questão do você pra ele é coisa leve, é porque o cara fala de confissão no canto, o cara lê, confissão de fé, meu irmão, ele faz música da parada. Fala aí pra gente, Ramon. Então, o meu projeto vai fazer 5 anos, né, que eu decidi musicar a Confissão de Fé de Westminster. É um projeto inédito, é um projeto independente, e muitos artistas têm somado, né, nessa empreitada e participado, né? Já foram 10 sessões musicadas. A minha ideia é uma sessão de cada capítulo.
e durante o lançamento da música, eu traço os comentários daquele capítulo e aquela sessão que eu escolhi para ser musicada e cantada na igreja. É importante salientar que é na íntegra, então eu estou musicando o texto na íntegra. E sim, o meu intuito é fazer com que a igreja retome uma prática, e aí eu me alio a Mari, que eu estou pesquisando, e estou em linhas de pesquisa já há 5 anos, que de fato a igreja cantava aquilo que ela cria, né? A gente vai ver na liturgia de Lutero, a igreja cantava o credo liceno. A gente vai ver na liturgia de Calvino, a igreja cantava o credo dos apóstolos. Cantava, não recitava, cantava. Porque cantava, fazia com que gravasse na cabeça daquele povo aquilo, impregnasse, e a pessoa ia ser igual 3 palavrinhas só. Quando escutasse o ritmo, já ia sair cantando 3 palavrinhas só. Então, é ideia educacional. Então, eu estou nesse trabalho. O João já gravou com a gente, o Stênio vai fazer uma participação. Tem muita gente grande vindo na 2ª temporada. E se você quiser saber mais, se você quiser cantar a confissão, você segue aqui o Confissão no Canto. E lá você tem o link que te direciona para as músicas, que estão em todas as plataformas. Te direciona também para cifras. E em breve o livro vai sair. Esse final do ano, até esse final do ano está saindo. Vai ser Ele está pesquisando desde vai ser um pouquinho maior. De Deus, ele está pesquisando. Fala, mãe, pode falar. Vai ser um pouquinho maior que isso aí, que ele vai botar aquele apêndice das 60 páginas do nome de Deus que ele estudou lá no seminário, vai incluir também. Mas aí, ó. As contagens que ele fez aí do Salmo, né? Toda não, vai estar. São 2 livros. O primeiro livro é um manual prático, até comentei com o Natan. A minha ideia é que é um livro que seja prático, para a pessoa utilizar as sessões dentro da igreja, vai ter parte de reflexão, vai ter uma parte que ela vai escanear que tem as formas para a banda da igreja, se for mais simplificada, tocar, devocionais e os comentários do Robert Shaw também de cada sessão. Então, é uma coisa mais prática para ajudar a igreja, né? É um livro prático, é um manual prático, né? Esse outro que eles estão zoando, que é grosso, não sei quando que sairá, mas é uma pesquisa mais sobre o fato da igreja sempre cantar aquilo que crê. Então são 2 linhas de pesquisa aí, mas o primeiro, se Deus quiser, vai sair. Eu sou pastor, atualmente estou pastoreando a igreja presbiteriana de Morungaba, não é? Eu sou infiltrado no bom sentido, porque eu sou um pastor batista reformado, que estou há 5 anos na presbiteriana. Mas eu sou presbiteriano, certo, meus irmãos? E isso, é isso, né? Acho que é isso. Eu sou professor do Colégio Atos também, eu dou aula de ensino bíblico e música. Eu sou formado em música, eu sou trompetista. Então é isso. Mas se você quer saber uma parada assim da estruturação do Ministério de Louvor, olha aí o cara. Olha aí, ó. Daniel, fala um pouquinho. Eu sei que você tem um curso lá, né, e tal, e tem muita coisa que você desenvolve aí. Tá sendo muito rico esse tempo pra mim, porque, assim, igual eu falei, sempre fui muito na parte mais técnica, né? Então, comecei com 11 anos tocando lá. Então, Ministério de Louvor desde os 11, nunca parei, assim, liderando, tocando. Aí eu sou formado, eu estudei guitarra e MPB Jazz em Tatuí, formado em música, tenho pós-graduação em musicoterapia, que eu quis compreender como que funciona a música em relação ao que a gente sente, essa parte mais das emoções, de como que isso influencia na nossa vida, né? Então, fui muito a musicoterapia. E atualmente eu tenho tentado apagar os incêndios das igrejas, né? Assim, ou seja, tem muita a galera não consegue às vezes organizar um ministério de louvor. Então eu tenho um treinamento de louvor, que é um treinamento que é um custo bem baixo, assim, para a galera resolver basicamente quase tudo. Não fala que resolve tudo, mas em 15 dias a pessoa consegue pelo menos dar um norte para aquilo que está acontecendo. Então, assim, o meu papel é esse, né? Nessa parte mais técnica, assim. Então, a gente está muito nisso. E eu sou maestro na Igreja Assembleia de Deus de Londrina, aqui, na cidade de Londrina, e eu cuido da Big Band. E a gente tem feito um trabalho de pegar músicas mais tradicionais, a gente faz esse trabalho de levar para uma música mais brasileira, né? Legal, machixe, que é resgatar mesmo, trazer um louvor mais brasileiro. Então a gente tem essa liberdade meio que artística, que a gente tem o momento que nosso culto do louvor contemplativo, de você, né, ouve, então a gente que legal. Tem essa liberdade de trazer essas músicas, né? Então a gente tem sambas, então a gente tem os baião, tem
A gente tem essa liberdade para trazer um pouco dessa linguagem. Então, é isso que a gente tem feito. Então, assim, eu tenho esse treinamento para ajudar a galera que está com dificuldade. Às vezes o pessoal não sabe por onde começar, o que eu tenho que fazer, precisa ter cargo, como é que faz para escolher um repertório. Então, assim, é um mapa direto, é uma linguagem muito direta, sem enrolação. Aí, se você quiser se aprofundar teologicamente, temos aí nossos irmãos aí que vai ter trazer para você essa bagagem. Agora, se você quiser a parte prática ali, de como resolver ali a parte estrutural, gente, tem um treinamento, está na bio lá, se quiserem lá dar uma olhada. E está sendo um momento muito rico. E eu tenho esse projeto, assim, todo mundo trazendo todo mundo aqui tem esse pensamento de trazer a música para o real sentido dela na igreja, né? Uhum. Porque ela tem um poder de ensino muito grande, né? E não só de ensinar, mas também de fazer com que... Educar a emoção. Exatamente. Muito bom, cara. Eu fico muito feliz de conhecer vocês aí, está sendo um tempo muito bom. Maravilha. E galera, aqui, eu já falei para eles aqui, a minha ideia é que seja parecido com o Bibotalk mesmo. Essas figurinhas não vão estar em todos os episódios, mas vão estar se repetindo aqui. Eu quero que vocês vejam eles três aqui com muita frequência, em alguns episódios aí, que vem muitos temas legais. Pode ser um dia presencial, né? Um evento presencial aí. Nossa! Ei, não, com certeza. Falei, aqui, ó. Meu livrinho aqui para ensinar, segunda edição. É o seu livro. É a segunda edição. Tem o curso aí, música. Esse meu livro aqui é só a introdução do que o Ramon tá escrevendo. Mas como Não, gente, não é isso. Você falou do seu livro, eu lembrei de uma coisa. Eu oriento TCC aqui na faculdade e aí eles me direcionam sempre isso que tem a ver com música, com adoração. E esse semestre eu estou orientando um aluno que trouxe o seu livro como uma das referências bibliográficas. O meu? Legal. O Meu seu, Deus. trouxe outro também, mas ele falou, eu comprei o livro do Nathan Bezerra, eu tô lendo. Eu falei, menino, eu conheço esse seu Legal. livro. Comprei pra ele assim, Meu Deus, olha isso o mesmo, alcance, gente. isso é muito legal. Que testemunho. Isso para mim é muito rico, porque é muito legal saber que tá rompendo as fronteiras, assim, né? Os patamares. Poxa, Mário, obrigado por esse testemunho. Teve um cara lá no nossa live que perguntou pra mim sobre referências bibliográficas. E eu sempre ponho de vocês. Põe a seu da Mari, põe do Marco Teles também. Os dois dele, né? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Valeu, galera.